Agora, para finalizar, a gente vai falar um pouco do Schumpeter, do crescimento a partir da destruição criadora, né? A gente tem aqui algumas referências, né, que é o pensamento do Richard Nelson sobre o Schumpeter, né, que se baseia, né, nos escritos do Schumpeter, principalmente no capítulo 3, que é sobre o crescimento econômico, que é Schumpeter e as pesquisas, né, Schumpeter e as pesquisas contemporâneas sobre a economia da inovação, né, o que influencia, né, quer dizer, qual é a influência de Schumpeter na pesquisa do pensamento econômico sobre inovação? Para o Nelson, né, é a argumentação mais convincente em relação à inovação, é que ela é geradora de equilíbrio. A inovação é uma fonte geradora de desequilíbrio, né? E essa dinâmica, né, da destruição criadora que vai trazer o desenvolvimento econômico, né? E aí, a questão para o Schumpeter, que diferencia inovação de invenção, é que a inovação ela vai acontecer dentro da empresa, né? E aí Nelson já traz essa questão de outro livro do Schumpeter, que é Capitalismo, Socialismo e Democracia, né? Onde o local da inovação vai ser a grande empresa, com seus laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, criando novos produtos para que a firma introduz, né? Então, é a questão da pesquisa e desenvolvimento, tem tudo a ver com o modelo do Homer, né, de pesquisa e desenvolvimento, que a gente vai continuar a ver, né? E essas grandes empresas, como laboratórios aplicados, né, têm se tornado a principal fonte de inovação técnica, né, do século passado, né? E isso faz com que, para a inovação, quanto maior a empresa, melhor, né? Que tem essa questão de tamanho da empresa, né, de concorrência imperfeita. Então, para o Schumpeter, ali de 1961, né, que a gente tem no capítulo 7 do livro de Capitalismo, Socialismo e Democracia, né, ele tem uma crítica à concorrência perfeita como modelo teórico para analisar a estrutura de mercado vigente, né. E aí, vamos falar um pouquinho do que é essa destruição criadora, né, para a gente entender, né? Porque essa destruição criadora, né, que é causada pela introdução dessas novas mercadorias, dessas novas técnicas produtivas ou de transporte, de novas fontes de insumo, de novo tipo de organização, né? Você pode nomear alguns deles, né? O mecanismo pelo qual a produção de longo prazo é expandida e o preço de longo prazo é reduzido. Então, apesar de a gente ter uma estrutura de mercado, né, que não é de concorrência perfeita, mas no longo prazo a gente observa, né, que essas ideias, que essa destruição criadora, né, que tira o que está agora, introduz processos novos, introduz empresas novas, que vai causar essa concorrência, que vai fazer que os produtos no longo prazo fiquem mais baratos e que tenha um leque maior de produtos, né, para as pessoas. E aí o que é essa destruição criadora, né? Como é que ele define isso? Ele define como um impulso fundamental que põe e mantém em funcionamento a máquina capitalista. Procede dos novos bens de consumo, dos novos métodos de produção ou transporte, dos novos mercados e das novas formas de organização industrial criadas pela empresa capitalista, né? E essa crítica à concorrência imperfeita, ela vem, né, desse mecanismo da destruição criadora, né, que vai fazer que no longo prazo, né, que a produção de longo prazo seja expandida e que o preço de longo prazo seja reduzido, tá? E essa concorrência pela qualidade, redução de custo, até mesmo essa ameaça que causa, né, no comportamento de longo prazo, semelhante ao comportamento de concorrência perfeita. Então, assim, no curto prazo não é concorrência perfeita, mas a gente acha no longo prazo que é. Por quê? Porque a gente tem, né, o leque de produtos, né, estendido, a gente não tem novos meios de produção, a gente tem produtos mais baratos, né, mas, né, a gente
no curto prazo a gente vai tirando empresas e outras vão aparecendo e vão tirando aquelas que estavam lá, né, e esse mecanismo vai se perpetuando, né? Então é isso que gera o progresso econômico, dentro dessa destruição criativa, destruição criadora, né? Até o Steve Jobs dizia que o entrepreneur é que gera o progresso, né? Ele gera o progresso introduzindo uma ideia, um novo produto, um novo processo produtivo de um novo produto que já existe, uma outra forma de inovação, né? Então essa inovação ela pode ser de produto, de processo, ela pode ser de, de produção, de transporte, né? E o que motiva esse entrepreneur? Né? O lucro potencial de monopolista, é isso que ele está atrás. Mas como eles estão competindo, tem cada vez nova destruição criativa, criadora, isso vai fazer com que no longo prazo os preços vão se barateando, né? Porque uma gama maior de produtos vão aparecendo, porque eles estão, no longo prazo, estão concorrendo entre si, né? Mas esse entrepreneur ele precisa de um certo grau de monopólio sobre a sua inovação para ele ser remunerado, né? E a melhora, né, o crescimento se dá porque também nessas presenças das novas firmas, com esses novos produtos, esse barateamento, esse aumento de produtos para a gente escolher também melhora o bem-estar do consumidor, né? Ele acaba com um conjunto, né, de escolha expandido com novos produtos, até mais barato, tem novos processos, né? Só que essa presença da nova firma é ruim para a firma existente, né? Porque vai ter dificuldade de competir, vai acabar saindo do mercado, e aí ele pode levar nessa firma já consolidada a fechar, né? E aí então esse entrepreneur passa a ser a firma, né, existente e o processo reinicia, porque pode ser vir outra inovação, né, e ameaçar essa firma existente, né, tirá-la do mercado, e isso que vai movendo, né, a economia, que apesar dessas firmas terem lucros econômicos, né, seus produtos vão sendo expulsos do mercado, né, então aí vai fazendo com que, né, elas tenham certo grau de competição entre si para se manter no mercado, né. Tava tudo escrito aqui, eu falando, tava tudo escrito aqui, né. Mas é isso mesmo, o entrepreneur é motivado pelo potencial de lucro monopolista, né, a inovação com um certo grau de monopólio para a firma, né, através dessa patente ou dessa liderança da firma, melhora o bem-estar do consumidor, porque seu conjunto de escolha, né, é expandido, e essa nova firma ela compete com a firma existente, com o incumbente, né, e se o produto for melhor, a firma incumbente pode desaparecer, né, e esse processo se reinicia, né, e aí essa esse modo de pensar, né, influenciou demais essa teoria do Philippe Aghion e Peter Hoyt, que a gente não vai ver aqui nessa disciplina, porque ele requer alguma matemática, que vocês precisam ver no mestrado, né? Estimulou essa teoria, linha de crescimento endógeno deles, né, que modela esse progresso tecnológico como progresso de destruição criativa, né? E quem que são esses ganhadores e perdedores? Olha, esses slides já estão velhos, né? Mas quem são os ganhadores, né? Smartphones, Apple, Samsung, né? Quem são os perdedores? BlackBerry, Nokia. Vocês já não ouvem mais falar em Nokia, né? Palms. Eu nem cheguei a usar um Palm, já ficou obsoleto, né? E tablets. Será que os tablets, eles vieram, desapareceram, foram repatinados, né, quase morreram, agora eles invadiram as crianças, né, com esse ensino remoto, né, a Lenovo e a IBM, né, a Lenovo comprou a IBM, então a gente sempre tem essas questões, né, desses, dessas firmas inovadoras que vêm e destroem as firmas antigas, né. A Lenovo comprou a parte de laptop da IBM. Aí motivando, né, nossas próximas aulas, que vai ser só, né, na
quinta-feira da semana que vem, porque eu calculei errado, né, o time do curso e achei que ia precisar de mais tempo para essa aula, acabou não se realizando isso, né, a gente vai ver o modelo de Homer de 1990, né, que é um modelo também de crescimento endógeno, né, os dois modelos de crescimento endógeno que a gente vê nessa disciplina são dois modelos do Paul Homer, né, e nesse modelo ele incorpora, né, os fatos de pesquisa e desenvolvimento, tá, e ele vai modelar essas decisões das firmas, como que elas decidem, né, investir em desenvolvimento, pesquisa, né, e como que ela interage com o mercado, né, e com esse poder de mercado sobre suas inovações, tá? Mas antes da gente falar sobre isso, né, tem algumas questões que a gente precisa, que a gente pode pontuar aqui e discutir, que é, assim, sobre o ponto de vista social, as firmas fazem muito ou pouca pesquisa, né? Quer dizer, se o retorno social da firma é grande, né? Se o retorno social da pesquisa é grande, ela deveria fazer bastante pesquisa, mas assim, será que é maior ou é menor essas inovações, essas ideias, esse desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento, né? Que é uma externalidade positiva e uma externalidade negativa. A externalidade positiva é chamada de stand on the shoulders, né? Então, quanto mais ideias tem, mais fácil cria uma nova tecnologia, né, ela vai contribuir para o conhecimento de outras firmas. Né? Então, tem as ideias, as tecnologias, as inovações, elas têm externalidades positivas, mas pode também ter um tipo de externalidade negativa, né, que é step on the toes, que eu estava falando antes, né? Então, às vezes a gente está, todo mundo pensando muito da mesma coisa e acaba criando ao mesmo tempo, né? Como ou é muito esforço para criar a mesma coisa, ou o esforço de um acaba atrapalhando o outro, não vai pisando nos pés, né? A questão da duplicação de pesquisa, né? E aí, a primeira geralmente ganha e a segunda perde, né? Mas isso daí é uma coisa que acontece mesmo, né? E, por exemplo, o desenvolvimento do cálculo, né? O Newton e o Leibniz desenvolveram basicamente ao mesmo tempo, ficou uma disputa para ver quem que era, né, o dono do cálculo, né? E aí, no final, é, muitas pessoas reconheceram os dois como tendo desenvolvido ao mesmo tempo, né, porque o Leibniz acusou o Newton de ter roubado a ideia dele, e teve um processo. Aí eles acabaram dando o crédito aos dois pela criação. Né, mas essas são coisas que acontecem mesmo, tá bom? E agora, então, sobre essa parte. Ah, não. Evidências empíricas, né? Tem esse artigo do Ziv Grealish, de 91, que ele chega à conclusão que as externalidades positivas superam as externalidades negativas, ou seja, o retorno social da pesquisa é maior que o retorno privado. Né? Isso justificaria subsídio governamental, que aí volta aquelas questões, né, de ter agência de fomento à pesquisa, de ter investimentos, né, para subsidiar a pesquisa. E é isso, terminamos aqui esse capítulo, né? E a gente volta então na quinta-feira da semana que vem para falar do trabalho do Paul Homer, que é o capítulo 5, e aí terminar os tópicos dessa disciplina, tá bom? Então, até mais, boa semana para vocês. Aproveita esse tempo extra para colocar a disciplina em dia, para começar a pensar no trabalho, que depois, já na semana 10 a gente vai se reunir, conversar sobre o trabalho. Então, aproveita esse tempo extra, né? Faz as listas que estão devendo, pensa no trabalho e já vão buscando marcar comigo um horário para conversar sobre o trabalho, sobre as ideias de vocês, tá bom? Bom final de semana, bom descanso e até breve.